Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo o livro de Juízes e hoje leremos o capítulo 8. Estamos lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora. E mais uma vez, para a glória de Deus, vamos aqui ler mais um capítulo desse livro. Vamos mais uma vez aprender algo novo aqui com a palavra de Deus, sabe? Então, o nosso objetivo aqui nesse canal é que você, isso mesmo, você que está assistindo nossos vídeos, se familiarize com a palavra de Deus, sabe? Então, eu peço que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva para que possamos juntos atingir mais pessoas. Dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Assine o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém. Me ajude a fazer com que mais pessoas possam ter a palavra do Senhor todos os dias para ler e meditar e aprender com ela. Então, em nome de Jesus, eu peço. Eu vou começar aqui com uma oração para que o Espírito Santo nos ajude a verdadeiramente aprender algo novo com esse capítulo da Palavra de Deus. Bom, então vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, te agradeço, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Te agradeço, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu o fôlego de vida. Mais uma vez, Pai, o Senhor nos concedeu o respirar. Então, em nome de Jesus, eu peço que nesse dia o Senhor nos ajude nessa leitura. Que nesse dia, Pai, nós possamos verdadeiramente aprender com a Tua palavra. Então, fale comigo, fale com meus irmãos que estão me assistindo em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura. Juízes capítulo 8 na versão NVT diz assim: Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: O que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Versículo 5. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: Por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros, eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: Primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: Quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. Versículo 10. A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota de caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram
Mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Versículo 15. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você? Responderam eles: todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Versículo 20. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: nem eu nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer: cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Versículo 25. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam nos pescoços de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Versículo 30. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal-Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Versículo 35. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Amém? Então esse foi Juízes capítulo 8. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. O versículo que te marcou, o versículo que chamou realmente a atenção sua e que você possa verdadeiramente colocar aqui nos comentários para que a gente entenda
o que está passando, o que você está conseguindo absorver de tudo que estamos lendo aqui todos os dias, tá bom? E eu vou deixar um ponto aqui para você que ainda não conseguiu pensar sobre ele e dizer depois no final também no comentário se faz sentido ou não para você. Se você consegue ou não enxergar esse ponto aqui que eu vou deixar lendo Juízes capítulo 8. E aqui eu marquei que Gideão ele completa sua jornada em Israel, sabe? E quando ele vence ali os reis midianitas, quando ele vence aquele exército, ele completa a sua trajetória, ele completa a missão que o anjo do Senhor havia dado para ele, que era libertar Israel dos midianitas, sabe? E essa missão não foi uma missão fácil de se completar, porque nós vemos aqui que no final dessa missão, Gideão e os 300 homens já estavam exaustos. E ele vai em 2 cidades pedir para que eles pudessem alimentá-los, para que eles recuperassem a força. Mas nessas 2 cidades o pedido dele foi recusado. Por quê? Porque eles não confiavam que Gideão poderia vencer aqueles reis, que Gideão com aqueles 300 homens seria capaz de vencer todo aquele exército que os assolavam, que os escravizavam até hoje. Sabe? E isso que eu quero que hoje a gente pense aqui nesse dia. Porque muitas vezes o Senhor nos deu uma missão que é difícil de fazer. Muitas vezes o Senhor nos deu algo para fazer que para a gente é cansativo, que a gente já está exausto durante esse trajeto. Sabe, por a gente estar exausto, por a gente estar cansado, por a gente demonstrar essa exaustão, muitas pessoas não acreditam que seremos capazes de completar. Muitas pessoas não acreditam que seremos capazes de ir, de prosseguir nessa missão. Sabe, e aqui, quando eu vejo Gideão nessa força, com essa esperança, com essa confiança no Senhor, é o que nós precisamos também ter, sabe? Não importa se as pessoas que estão ao nosso redor não acreditam que nós conseguiremos por causa do nosso estado físico. O que importa é a gente confiar de quem nos deu a missão, ele é capaz de nos aperfeiçoar até que nós completemos ela. Sabe? A palavra de Deus diz lá, não sei em qual carta que é, mas Paulo escreve que o mesmo Deus que nos deu a missão, é Ele quem nos aperfeiçoa nela. Então nós só precisamos continuar confiando na missão que o Senhor nos deu. Então não sei o quão exausto você está, exausta você está nesse dia, nesse momento, mas eu quero que você continue na missão que o Senhor te deu, sabe? Enquanto você respirar a esperança, enquanto você respirar, você precisa continuar confiando no Senhor, tá bom? Então esse foi o ponto que eu pude absorver aqui desse texto. E agora eu quero que você coloque nos comentários se faz sentido ou não para você, tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.